Eleições da Venezuela. Crise nas Américas. Começa agora JBR News. Olá, Rodolfo. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem, amigas, amigos? Rodolfo, estamos começando hoje um conteúdo para você que está do outro lado entender que a gente faz isso aqui diariamente pensando em você. A nossa audiência é muito importante para nós e nós ficamos muito felizes com o prestígio que vocês diariamente nos dão. E hoje, inclusive, vamos fazer isso. Por quê? Uma das nossas ouvintes, ou que nos assiste diariamente, que é a dona Marina Quintieri, nos pediu que falasse do que está acontecendo no país vizinho, a Venezuela. Vocês estão acompanhando há 3 dias, desde domingo, quando houve as eleições naquele país. A situação está caótica, parte da população não aceita o resultado, inclusive, não pôde até ser promulgado. Há uma discussão com relação às atas. O atual presidente, que se diz reeleito, que é o Maduro, está enfrentando manifestações nas ruas e aí, claro, a dona Marina Quintieri nos pede para falar deste assunto. Muito obrigado, dona Marina. Atendendo a senhora, como outros que também queiram fazer seus pedidos, vamos iniciar com esse assunto, lembrando alguns pontos polêmicos, porque vamos fazer sempre como a gente gosta, trazendo a política nacional. Afinal de contas, o Brasil está participando não como um venezuelano, mas como um observador do que acontece nas eleições da Venezuela, inclusive com a ida de Celso Amorim, importante embaixador, ex-chanceler do Brasil, para justamente acompanhar o processo. Já voltou ontem ao Brasil e, segundo informações, passou quase 1 hora com o presidente Lula, já reportando tudo que viu naquele país. Temos também uma nota polêmica, para dizer o mínimo, do Partido dos Trabalhadores e também uma frase que chamou a atenção das pessoas com relação ao presidente Lula, que disse, abre aspas, nada demais o que acontece na Venezuela, fecha aspas, mas esse ponto eu quero explicar um pouco melhor. E sem contar também que um instituto importantíssimo, né, Rodolfo, que é o Carter Center, que já diz que o processo eleitoral não foi democrático. E aí, Rodolfo? Pois é, enfim, uma tremenda confusão, né? E aí, dona Marina, né, respondendo aí ao seu pedido, nós vamos trazer isso um pouco para cá, porque afinal de contas nós estamos falando do processo eleitoral que aconteceu na Venezuela, importante vizinho do Brasil, uma das maiores fronteiras que o país tem com outros países, um país produtor de petróleo, um país importante do continente sul-americano nessa confusão. Então, isso exige que aqui o Brasil se posicione, e aí na forma de se posicionar, enfim, isso provocou, no mínimo, muita polêmica. Porque o que aconteceu? Primeiro, o PT fez uma nota, Alexandre, que ela é totalmente desconectada da realidade. Ela não tem conexão nenhuma com a realidade, o que é muito sério, né? Muito grave. Quer dizer, sem entrar aqui em mérito se a gente defende, não defende a Venezuela, as questões políticas aí, a desconexão com a realidade é evidente, porque a nota pega e diz que o processo na Venezuela foi pacífico, democrático e soberano. Desconexão com a realidade é evidente, porque, bom, pacífico incontestavelmente não foi, porque já morreram 12 pessoas e mais de 100 pessoas foram presas. Quer dizer, a não ser que a gente estivesse falando aí de uma disputa entre bandos de homens pré-históricos, você considerar um processo no qual 12 pessoas morrem e mais de 100 já estão presas de pacífico, é impossível. Isso daí certamente não é pacífico. Democrático é, no mínimo, discutível, né? Porque o próprio Maduro, antes da eleição, dizia que o processo brasileiro não era democrático porque não era auditável, que a eleição venezuelana era auditável. O que audita a eleição venezuelana são as atas das sessões de votação. Essas atas não foram divulgadas, ele se autoproclamou vencedor da eleição. Esse processo não é democrático. Se as atas aparecerem e comprovarem que ele foi realmente eleito, aí o processo é democrático. Nesse momento não dava para o PT, nesse momento, chamar o processo de democrático. Soberano,
Talvez fosse, todos os países têm a soberania de fazer o que quiserem, porém é bom a gente lembrar que as eleições na Venezuela estão acontecendo em função do Acordo de Barbados, um acordo internacional no qual o Brasil foi um dos principais mediadores, que discutia, no qual a Venezuela se comprometia a fazer eleições democráticas para que as sanções exercidas principalmente pelos Estados Unidos contra a Venezuela caíssem ou pelo menos diminuíssem. Ou seja, a Venezuela se submeteu a essa mediação internacional. Então ela agora não pode falar de soberania para fazer alguma coisa que fira o acordo no qual ela mesma se submeteu. Então a nota do PT é totalmente desconectada da realidade. E aí, diante de tudo isso aí, o Lula pegar e dizer que o processo lá foi normal também é um bocado complicado. A questão do presidente Lula, eu busquei uma informação ontem de uma fonte palaciana. A frase do presidente repercutiu mal, porque foi exatamente, ele disse numa entrevista a uma emissora que é afiliada até da Rede Globo, e entre as perguntas feitas com relação à Venezuela, a frase que chamou a atenção foi exatamente essa, abre aspas, nada demais o que acontece na Venezuela, fecha aspas. Claro que tem uma conotação que chama a atenção de todos, porque o que está acontecendo na Venezuela, como você bem disse, inclusive levou a mortes. E lembrando também, Rodolfo Lago, que no Brasil existem muitos venezuelanos, porque justamente a crise da Venezuela, que não é dessa eleição, já fez uma grande migração de venezuelanos para o Brasil, que também tem se manifestado nas ruas. Sem contar que o presidente Lula e o PT são um governo que veio e ainda no seu início, na sua primeira semana, enfrentou um processo que poderia sim ter dado num golpe de Estado, que foi o 8 de janeiro. Portanto, as falas, tanto do PT através da nota, como do presidente nessa entrevista, chamaram a atenção de forma negativa. Mas que a fonte palaciana me informou com relação ao presidente Lula. Disse o seguinte, que primeiro o presidente, quando fez essa declaração, ele ainda não tinha conversado nem com Celso Amorim, e nem com o presidente Biden, que o ligou à tarde. Essa entrevista aconteceu ainda no final da manhã ou no meio da manhã, e após somente essa fala do presidente é que ele teve a conversa com o presidente dos Estados Unidos e também com o seu ex-chanceler e embaixador Celso Amorim. E aí ele entendeu um pouco mais da situação. Mas o que ele quis dizer, segundo a fonte palaciana? Ele não quis interferir ou se colocar de uma maneira como favorável ou contrário. Segundo a fonte, disse, o Brasil precisa sim, independente de quem governe a Venezuela, de boas relações com aquele país. Não somente porque historicamente há uma relação entre o Brasil e a Venezuela, mas como uma relação financeira dos países, inclusive com uma dívida muito alta ao BNDES por parte daquele país. Portanto, o presidente precisa manter as pontes inteiras, seja se a oposição vencer a eleição, seja se Maduro continuar presidente. E ele naquele momento quis, como se fosse tirar o calor da fogueira para tentar tirar também um pouco dessa participação do governo brasileiro ou do próprio presidente numa opinião. Só que, claro, quando o presidente fala, ele acaba, ainda que não querendo, tendenciando para um lado. E por isso foi mal visto. Mas, segundo essa fonte, e agora para concluir a informação, após a conversa com o presidente Biden e o relato de Celso Amorim, o presidente tomou como medida não se posicionar até que tenha, de fato, uma decisão ou que as atas sejam apresentadas. Porque é isso, né? Você imagina se nas eleições de 2022 o presidente do Tribunal Superior Eleitoral proclamasse o Lula vencedor da eleição e não apresentasse, no caso aqui, os boletins de urnas, o que é o processo que audita a nossa eleição. Imagina o que não teria acontecido no Brasil. Então, quer dizer, o que aconteceu lá na Venezuela é parecido. Quer dizer, o Nicolás Maduro se autoproclama presidente da Venezuela e não permite que a oposição audite o resultado. É a mesma situação. É uma situação complicada, e como você bem disse na sua análise, com influência no Brasil, seja do que está acontecendo, das repercussões no nosso país, mas também da relação não somente comercial, mas migratória. Porque nós podemos ter, a partir daí, inclusive, uma nova entrada de muitos venezuelanos no Brasil, porque se a coisa lá engrossar, a gente sabe, a fronteira por onde eles correm é o nosso país, e o Brasil vai receber muito bem, como aliás sempre tem feito, mas é uma crise que afeta diretamente ao nosso país.
Pois é complicado, é preocupante, a gente tem que ir acompanhando. E de fato é prudente, se essa é a posição, como o Alexandre falou, de agora o Brasil realmente esperar as atas para se manifestar de novo, essa é a posição mais prudente, sem dúvida nenhuma. E daqui a gente vai encerrar, agradecendo hoje especialmente a nossa audiência, a dona Marina Quintieri. A senhora pediu e nós fizemos. Aqui está este conteúdo. Nos prestigie sempre, dona Marina. Muito obrigado. E aí? E aí é isso, dona Marina e todos os nossos demais espectadores. Se você gostou, curta, compartilhe, acesse imagemcredibilidade.com, se inscreva no ICTV e nos nossos demais canais. Obrigado e até amanhã.